Olá, vamos resolver um problema envolvendo o uso do teorema dos resíduos. O problema é este. Calcule a integral de cosseno hiperbólico de z dividido por z ao cubo ao longo do caminho que consiste nos lados do quadrado, né? Essa região aqui, né? Quer dizer, do quadrado definido por parte real, né? Os conjuntos dos pontos, né? Do plano complexo dados por módulo da parte real de z menor ou igual a 2 e o módulo da parte imaginária de z menor ou igual a 2 orientado positivamente. Ou seja, essa região aqui, ó, tá? Então, ao longo dos lados desse quadrado. De fato, então aqui eu tenho o plano complexo, parte real de z, parte imaginária de z. Quem é o quadrado aqui, ó? Módulo do real de z, tá? Então, esse aqui é o eixo real de z, módulo menor ou igual a 2, ou seja, a parte real de z está entre menos 2 e 2. A parte imaginária, veja, um módulo menor que 2, ou seja, está entre menos 2 e 2, né? E então, a fronteira é esse aqui, ó, esse caminho aqui, ó, né? Então, os lados do meu quadrado. Tá? Então, é esse. Então, bom, o que diz o teorema dos resíduos? Então, esse aqui é um caminho fechado, né? Então, o teorema dos resíduos me diz que a integral dessa função aqui ao longo desse caminho fechado é 2πi os resíduos dessa função, a soma de todos os resíduos dessa função, né? Aqui dentro, né, dessa região. Né? Então, bom, então o que eu tenho que fazer? Aqui, ó, nota que como está orientado positivamente, o sinal é positivo, então é mais 2πi. Se fosse orientação negativa, seria menos. Então, o que eu preciso fazer para aplicar o teorema dos resíduos a esse caso? Bom, primeiro, identificar os pontos singulares que estão dentro dessa região, né? Tá? Então, dentro desse caminho aqui, né, num quadrado aqui, e depois calcular o resíduo, né, nesses pontos. Pois bem, então, quem é a minha função? A função cosseno hiperbólico de z sobre z ao cubo. Cosseno hiperbólico de z é uma função analítica. Né? Então, como eu tenho aqui o quociente de duas funções, né, z ao cubo também é uma função analítica, então essa aqui vai deixar, só não vai ser uma função analítica nos pontos para os quais o denominador é zero. E o denominador, o z ao cubo, é zero apenas em z igual a zero. Tá? Z igual a zero é um zero de ordem 3 de z ao cubo. Tá? Então, eu tenho apenas um ponto singular, que é o ponto z igual a zero. Né? Então, bom, e agora para eu encontrar a primeira coisa, né, saber qual é a ordem, né, desse polo. Né? Nós temos aqui um ponto singular, né? Quer dizer, primeiro que a gente tem que ver se é um polo, né? Mas de fato ele é, né? Porque cosseno hiperbólico é uma função aqui, né, analítica, né? Mas vamos ver isso explicitamente, né? Então, vamos colocar aqui a série de Taylor do cosseno hiperbólico de z. Né? Então, a série é muito parecida, né? Claro, com a série do cosseno, a diferença é que no caso hiperbólico, no lugar de ser alternada, todos os termos aqui são positivos, né? Então, cosseno hiperbólico de z é 1 mais z2 sobre 2 fatorial mais z4 sobre 4 fatorial e assim por diante. Dividido por z ao cubo. Então, agora aqui, escrevendo explicitamente isso, ó, 1 sobre z ao cubo, mais 1 sobre, olha, o 2 fatorial, z quadrado sobre z ao cubo é 1 sobre z, o z a quarta sobre z dá z aqui, e depois termos de ordem 3 e assim por diante, né? Todos os demais termos da série. Então, claramente, né, a gente vê que isso aqui é um polo de ordem 3, essa é a definição. Né? Os termos negativos param aqui, não tem nenhum termo menor, né, do que esse aqui, né, potências negativas falando, né? Então é ordem 3, então isso aqui é um polo de ordem 3, né? E tem isso, né? Então você fala, é um polo de ordem 3 z igual a 0. E para calcular o resíduo? Bom, a gente conhece uma formulinha que a gente viu, como calcular, né, a receita, né, vamos para calcular o resíduo em polo de ordem 3. Então, resíduo dessa função, cosseno hiperbólico de z sobre z ao cubo, em z igual a 0, como é um polo de ordem 3? Bom, qual é a receita? Limite de z indo até o ponto, que é 0, né? De quando? Aqui, ó. Se o nzão, né, a ordem do polo é n, né, 3 aqui, então aqui, ó, é nzão menos 1 fatorial, então 3 menos 1. A derivada de ordem nzão menos 1, então 3 menos 1. E aqui z elevado a n. Né? Então isso aqui, ó, é 1 sobre 2 fatorial, derivada de ordem 2, que está aqui, z ao cubo com z ao cubo cancela, fica cosseno hiperbólico de z, derivo duas vezes, cosseno hiperbólico de z me dá seno hiperbólico de z, uma derivada de uma vez, e eu derivando de novo, vai dar cosseno hiperbólico de z novamente. Então, isso aqui é 1 sobre 2 fatorial, o limite de z indo para 0 de cosseno hiperbólico de z, e cosseno hiperbólico de 0 é 1.
Então dá 1 sobre 2 fatorial, que é meio. Mas também não precisaria fazer isso, né? Já que eu escrevi a série toda aqui, né? Bastava simplesmente olhar e verificar qual é o resíduo por inspeção, né? O resíduo, a definição é o coeficiente de 1 sobre z. Então o coeficiente é 1 sobre 2 fatorial. Então dava para ver diretamente daqui, né? Tá, então, mas enfim, é só aqui também para ilustrar esse uso. Mas não precisa, né? Já que a gente chegou aqui na série, não precisaria, era só olhar e ver que o resíduo é 1 sobre 2 fatorial meio, né? Portanto, então, o valor da nossa integral é 2πi vezes meio, ou seja, πi. E esse é o valor, então, da integral ao longo desse caminho fechado aí. Bom, é isso.